Você deseja produzir em um sistema mais sustentável, mas o ILPF não parece tão interessante para você, ele é muito complexo nesse momento? Então fica comigo, porque hoje eu vou comentar sobre um sistema derivado da integração lavoura-pecuária-floresta que pode ser muito útil para você. Fala pessoal, eu sou Leonardo Fernandes, zootecnista, atuo no estado de Mato Grosso do Sul e o sistema de integração lavoura-pecuária é um dos sistemas integrados mais aplicados pelo Brasil e isso tem um motivo. Ele acaba sendo um pouco mais intensivo e você consegue produzir mais na área da sua propriedade. Você pode levar em consideração também o aumento da sua quantidade de produtos, porque neste momento você não terá apenas a produção de carne, você também vai ter a venda de grãos. Esse é um sistema que vai funcionar para preservar a sua produção a longo prazo. Mas como que ele funciona de fato? Para começar a incutir um pouco de um padrão, a gente imagina assim: vamos implementar um sistema X. O que precisa ser feito? Primeiro, tem que ser feita a investigação da sua propriedade. Então, em um dos vídeos que você pode conferir aqui no card, eu falei sobre análise de solo. A análise de solo ela é importante porque você consegue visualizar exatamente o que o seu solo vai fornecer para a planta e o que a planta vai fornecer para o animal. Mas existem outros fatores muito importantes, como a pluviosidade. Como que funciona o regime de chuvas na sua região? Como que é o período seco? Como que é o período das águas? É importante saber o quanto chove na sua região, até para você saber o quanto que vai estar disponível de água para a forrageira e para fazer a escolha dela. E por que eu digo fazer a escolha da forrageira? Porque nesse sistema vai haver a retirada do pasto para a introdução dos grãos, depois a introdução do pasto novamente e vai seguir esse ciclo. É um ciclo que pode ser esticado. Existem sistemas de ILP que podem ir durante até 8 anos para terminar o seu primeiro ciclo, mas existem alguns que são mais curtos. Mas enfim, voltando para a parte do planejamento. Então você já sabe como que está o seu solo, você sabe do regime de chuvas e aqui você tem que se programar numa planilha, num caderno, as suas contas e prever o quanto que vai investir nesse projeto e quanto vai ser o seu retorno. Tendo isso em mente, o trabalho ele pode começar. Então, vamos levar em consideração que não havia um trabalho prévio em relação ao ILP e você fez todo o trabalho de revolvimento do solo, de adubação, preparo, pouco antes da chuva, tudo certo. E você fez a semeadura da soja. Nesse primeiro ano, a sua propriedade ela vai estar voltada para a produção do grão. Então, a partir do momento que o grão ele é colhido, o que você vai ter? Vai ter a parte aérea da planta, que é o colmo e as folhas, e também vai ter as raízes melhor desenvolvidas. A parte aérea ela vai conferir proteção para o seu solo, também vai entregar matéria orgânica para ele. Outro grande ponto é o que está abaixo do solo. A raiz da soja, principalmente, ela é aliada com um micro-organismo que pega nitrogênio, em maneira geral. Então, assim, quando você faz a colheita, essas raízes com esses indivíduos vão se manter no solo e o nitrogênio vai ser revertido para o mesmo. A partir desse momento, o que a gente vai ter? Nós teremos a implementação do pasto. E o pasto ele vai vir mais forte justamente porque o seu solo vai ter mais estrutura e ele vai ter nitrogênio disponível. Isso não quer dizer que você não vai precisar fazer a adubação anterior a ele e também a adubação de manutenção. Quer dizer que você vai gastar menos na hora de comprar os adubos químicos ou adubos orgânicos para a sua produção. No segundo ano, então, inicia-se o processo de entrada dos animais. O pasto ele vai vir mais forte em questão
de altura, de vigor, de condição nutricional, e é nesse momento que você entra com os animais. E aqui vai depender da sua estratégia. Se você vai utilizar para cria, para recria, deseja terminar os seus animais a pasto. Fato é que a partir daí você terá 3 anos para trabalhar com os animais a pasto. O primeiro ano a produção vai ser muito boa, no segundo ela já cai um pouquinho e no terceiro já não parece tão viável. É por isso que planta mais uma vez a soja. Isso vai fazer com que haja uma recuperação de biomassa e de nutrientes na sua pastagem, e pode ser que eventualmente a qualidade do seu solo seja tão grande quanto a qualidade da área protegida que você tem na sua fazenda. Isso é uma questão muito legal, né? Ela acaba se tornando um pouquinho mais a longo prazo, mas eventualmente pode acontecer. Essa é só uma das alternativas de como lidar com o sistema de ILP. Existem algumas outras variações, como utilizar a soja por 2 anos e 2 anos de pasto, 3 anos de soja, 3 anos de pasto, 4 anos de soja, 4 anos de pasto. É claro que cada uma dessas estratégias vai variar de acordo com o que a sua propriedade comporta, de acordo com o quanto de investimento que você vai utilizar para essa operação poder acontecer. A mais equilibrada aqui seria a dos 4 anos, onde o primeiro é soja e os 3 próximos eles são de pastagem. É isso, pessoal. Esse vídeo era para trazer assim mais por cima o que pode ser o ILP, te dar mais uma ideia de como produzir de maneira mais sustentável, ganhando um pouquinho mais. Lembrando que o sistema de integração lavoura-pecuária ele é mais intensivo em relação ao sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, que se torna mais diversificado. Gostou desse vídeo? Me ajuda aí, dá um gostei, compartilha com quem você acredita que gostaria de entender um pouquinho mais sobre o assunto e se inscreve no canal, porque essa jornada de sistema integrados vai estar sempre por aqui. Eu vou estar sempre falando sobre esses temas, aprofundando um pouquinho mais, tá certo? Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.